Estamos de volta aqui na nossa Voz Social, transmitindo José de Anchieta, o santo que amou o Brasil. Desde já, mandando um abraço para o professor Boscoli, para o professor Jorge Luiz, para Maiara, para a Ângela da Sala 203, Serviço Social. Mandando alô também para Denise, Simone, César, para o Grey e também para Kelvin Ferreira. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre José de Anchieta, o santo que amou o Brasil. Desde já, eu gostaria de mostrar o monumento que foi feito em homenagem a ele, monumento da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, porque ele tinha o dom de curar as pessoas. Ele tinha o corpo frágil, mas uma alma de herói. Ele era corcunda e também sofria de dores nos ossos e também tuberculose. Ele foi um jovem vocacionado e ele participou da campanha de Cristo. Aqui nós podemos ver o Santo Inácio de Loyola. No ano de 1534, ele se transformou, em filho espiritual de Santo Inácio. Isso aí porque ele começou a participar, para ser membro da campanha de Jesus. E naquela época poderia vir-se ao Brasil qualquer um que tivesse a coragem de levar a palavra de Deus. E com o José de Anchieta não foi diferente. Ele tinha 19 anos, na época era um noviço, e ele deixou Coimbra para vir para cá. Quando ele deixou Coimbra, ele veio doente e tudo, com tuberculose, Mas só que ele não desistiu. E o Beato chegou aqui no Brasil no ano de 1553, depois de 2 meses de viagem. Quando ele chegou aqui, ele encontrou as casas feitas de pau a pique, e aqui nós vemos a cabana do colégio de Piratininga, que tinha somente 90 metros quadrados. Ele se interessou bastante por levar a palavra de Deus para os índios, e ele teve que pedir muita orientação a Deus, porque ele era muito perseguido, entre aspas, pelas índias que andavam nuas e eram muito bonitas. Então ele teve que pedir muita orientação para não cair em tentação, E ele dormia muito pouco, porque ele passava a noite quase toda escrevendo as atividades que os índios deveriam fazer no dia seguinte, já que naquela época não tinha, claro, impressora. E ele criou uma gramática do latim para o tupi-guarani, para ele poder compreender a língua dos índios, para poder falar de Deus para os índios. E aqui foi um episódio que aconteceu, do qual gostavam de pegar os índios e levar como escravos, para vendê-los. E então, o José de Anchieta disse que não levassem, porque aconteceria uma grande tragédia, do qual as naus iriam naufragar. E então foram 3 naus embora, abarrotadas de índios. As 2 que seguiram viagem passaram por uma tempestade tão grande que afundaram todas as 2 e só sobreviveram 2 pessoas. E a primeira nau se arrependeu e voltou, e não aconteceu nada com ela. Catequese com canto, poesia e teatro é porque ele se utilizava do idioma do índio, que era o tupi-guarani, para fazer peças de teatro e levar a palavra de Deus até esses índios. Ele era um pregador iluminado, porque nas pregações dele, ele falava tão bem de Deus que aceitaram que ele, com a idade menor do que era para ser, que era 32 anos na época para ser sacerdote, aceitaram que ele, mais jovem, conseguisse estar ministrando missa, certo? Refém pacificador dos tamoios, que vocês veem, o conquistador e o indígena, Naquela época, pegaram o irmão José e aprisionaram ele e iam fazer o ritual da antropofagia, iam matar ele. Mas só que de última hora, Deus deu o poder a ele para levitar, E fazer com que os índios tivessem medo dele e não o comessem, não devorassem. Desse lado, nós podemos ver o padre Anchieta escrevendo em latim poemas em homenagem
a Virgem Maria. E aí vinham as ondas do mar e apagavam. Era a forma dele estudar e não se esquecer do idioma que ele aprendeu. Aqui nós vemos as passagens pelo Rio de Janeiro. Foi super importante para que aprendessem o valor da palavra de Deus e também de levar a catequese aos índios, certo? Aqui nós vemos a fachada da Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, que foi feita em homenagem também aos dons sobrenaturais de cura do José de Anchieta. E então, gente, o José de Anchieta, os animais mais bravos ficavam mansos diante da presença dele. E uma vez ele vinha caminhando na praia e havia uma cobra, e ele não hesitou. Pisou em cima da cobra e disse: morde no calcanhar dessa raça humana que tanto falou mal de ti para o Criador. E a cobra não o mordeu e seguiu o caminho. E ele a abençoou e disse que ela não mordesse mais ninguém, nem ela e nem suas descendentes. Outra vez foi quando ele vinha num barco, numa canoazinha, e os pássaros fizeram uma espécie de cortina para que o sol não o molestasse. E toda vida que ele chegava nos lugares que ele chamava os pássaros vinham. Outro episódio super interessante foi que ele curou uma pessoa que não conseguia mais caminhar. E outro foi que ele chegou num lugar onde tinha muitos pescadores. E ele disse: por que estão tristes? Porque não conseguimos pescar, Senhor. E ele entrou dentro do barco junto com as pessoas, os pescadores, e era dizendo aonde tinha peixes, e quando puxavam a rede, havia muitos peixes. Refazendo aí, o milagre da pesca de Jesus Cristo. Aqui nós vemos o memorial a Anchieta, Palácio de Anchieta, em Vitória, Espírito Santo. E aqui conta a morte dele, que depois de 44 anos de muito trabalho e fadiga, ele mesmo muito doente, ele ainda dava conselhos para as pessoas. E ele morreu aos 63 anos, inteiramente lúcido, e recebeu os sacramentos e entregou sua alma. E ele morreu no dia 9 de junho de 1597. A morte dele foi tão assim, que abalou a população, que o caixão dele foi levado pelos portugueses e pelos índios. Aqui a gente vê o oratório dele, do Beato Anchieta. E aqui a gente vê o casaco que ele utilizava nas diversas expedições dele pelo Brasil. Há uma polêmica, porque ninguém sabe exatamente aonde foi parar os restos mortais dele, mas a única coisa que encontraram foi o fêmur, que também está lá, no Palácio de Anchieta. Aqui eram as visões que ele tinha, que Maria dizia as coisas para ele em visão e ele escrevia. E aqui a oração. Oração para pedir uma graça. Senhor nosso Pai, através do Beato Padre Anchieta, evangelizastes o nosso Brasil. Ele amou os pobres e sofredores, amenizando e curando seus males. Foi solidário com os índios, ajudando-os a vos conhecer e amar sua própria língua e costumes. Nesse momento, ó Pai querido, por intercessão do Beato Padre Anchieta, eu vos peço uma graça. Fortalecido mediante Nossa Senhora, que ele muito amou em sua vida. Amém. E com isso, terminamos aqui a história de José de Anchieta, o santo que amou o Brasil. Desde já agradecendo a todos que estão nos acompanhando. Quem gostou, deixa um joinha e se inscrevam no canal. Haverá muito mais informações. Até a próxima!